Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula de ontem, né, que a gente começou a falar sobre penas restritivas de direito, e eu acredito que a gente ficou nesse slide, né? Só que, recapitulando, a gente tinha falado sobre essa situação e vamos falar agora sobre essa, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, algum posicionamento, por favor, pode, não precisa nem levantar a mão, pode usar o microfone, não tem problema nenhum, acho até melhor, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, a perda de bens e valores. Então, é a transferência em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Existe um fundo penitenciário onde as condenações por multa, condenações por... só um minutinho aqui. Condenações por multa, condenações por diversos valores compõem, né? Você destina esse fundo e esse fundo vai para reestruturação do sistema prisional, né? Então, bens e valores adquiridos licitamente pelo condenado, integrantes do seu patrimônio, tendo como teto o montante do prejuízo causado ou o proveito obtido pelo agente ou terceiro com a prática do crime, o que for maior, tá certo? Trata-se de uma sanção penal de caráter confiscatório. Sim, o teto do crime foi cometido. Por exemplo, se a pessoa cometer estelionatário de no máximo 100 mil reais, ele tem que devolver esses 100 mil reais, mais ou menos isso. Até o teto da insolvência. Se a pessoa for Entendi. insolvente, tá entendendo? Aí não tem como, tá entendendo? Aí, Entendi. na realidade, a pessoa vai ser inscrita na dívida ativa e quando a pessoa tiver bens o suficiente para solver, vai solver, né? Mas tem que ser a integralidade do prejuízo, né? Aí Entendi. vai uma discussão, Henrique, se seria o caso de inconstitucional, porque a pessoa vai pagar por ser pobre, enfim. Aí tem algumas questões. Mas a gente tem que se lembrar que esses crimes, onde gera algum tipo de lucro para o réu, né, ele causou prejuízo para a vítima. Né? E ele, às vezes, é o estilo de vida da pessoa. Bom, Entendi, obrigado. trata-se de uma sanção de caráter penal, sanção penal, né, de caráter confiscatório, levando à apreensão definitiva por parte do Estado de bens e valores de origem lícita. Aqui não se está visando os bens de origem ilícita, mas os de ilícita. A pessoa trabalhou. Não, mas esse daqui é outra. Não, mas a gente está pegando por conta de um prejuízo, certo? Ah, é, há uma previsão constitucional, lá no artigo 5º, quer dizer, é um direito fundamental da vítima, que é a perda de bens exatamente para ressarcir os valores. Qual é o limite? Montante do prejuízo e proveito pelo agente. Né? Então, nem pode significar um enriquecimento da parte do agente, nem pode significar um enriquecimento por causa da vítima, nem também um empobrecimento excessivo para o agente, né? Mas apenas o proveito que ele teve do crime. Tá bom? O exemplo, furto, né? Aqui celular, participação em competição não autorizada de trânsito é incabível. Por quê? Na participação não autorizada de trânsito, você não vai ter um proveito, que é o racha, né? É o racha. O furto, sim, você vai ter aqui um proveito que vai ser o quê? O celular. Mas aqui você vai ter, vamos dizer, um prejuízo imaterial, que é a segurança pública. Então, não é cabível. Existe prejuízo da vítima ou vantagem patrimonial ao responsável pelo crime. Então, a gente já falou, né? Crime de furto é adequado, crime de participação no veículo, na direção do veículo automotor de competição não autorizada é inadequado. Proveito do crime. Então, parece ser uma coisa assim, não técnica, mas proveito do crime, instrumento do crime, produto do crime, tudo isso tem uma diferenciação. Vamos aprender a partir de agora. É o bem auferido pela conduta criminosa. Então, o proveito do crime é o bem auferido pela conduta criminosa. Então, o relógio de ouro furtado, a joia produzida com derretimento
do relógio de ouro, certo? Então, isso é o proveito do crime. É o celular, é o notebook, então, o carro que foi furtado. Então, os bens adquiridos pela gente em consequência da alienação do produto do crime. A, a bicicleta comprada com dinheiro resultante da venda do relógio, certo? Então, você proveito vai ser exatamente isso. Quando você vai desdobrar aquele bem e com aquele bem você vai adquirir alguma coisa, certo? É diferente perda de bens e valores de confisco. Perda de bens e valores é uma pena restritiva de direito. A natureza é pena restritiva de direito. Está lá no artigo 45, parágrafo 3º do Código Penal. Enquanto que confisco é o efeito genético automático da condenação. Então, a gente sabe que a condenação, para chegar à condenação, você vai para todo, quando você faz toda a dosimetria da pena e chega à pena em concreto, você verifica a possibilidade da conversão em pena substitutiva. Isso é pena restritiva de direito. O confisco, não. O confisco no artigo 91, inciso segundo, já disse que é uma consequência. Eu queria, por favor, que alguém abrisse o Código Penal e lesse o artigo 91, inciso segundo do Código Penal, por favor. Quem pode ler? Heloísa, você está com acesso aí, amiga? Peraí, estou pesquisando. Certo. Mesmo esquema, Google, Planalto, aí você vai usar Ctrl F, arte.91 e vai no X segundo. Só em 6 segundos, você quer ou leio também o caput? Lê o caput, por favor. São efeitos da condenação. A perda em favor da União, ressalvando o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Pronto. Então, obrigado. Então, quando chega no final, o juiz vai ter que decretar o quê? O confisco dos bens. Recai sobre o patrimônio lícito do condenado, a perda do bem, que é para ressarcimento, enquanto que o confisco incide sobre os instrumentos ou sobre o produto do crime de cunho ilícito. Então, fica aqui a diferença, né? Pode ter lá uma perguntazinha, diz, aponte qual é a diferença entre o confisco e perda de, né? De repente. Vamos lá. Prestação de serviço à comunidade. E exemplo, pode ter o confisco e a perda de bens? Não, pode ter o confisco e a perda de bens. Eu vou dar a situação, foi muito bem levantado. Então, quanto à pena restritiva de direito, ela vai ser substitutiva da pena privativa de liberdade. Vocês entenderam isso, né? Sim. Mas vamos dizer, ele fez um furto. A pessoa cometeu um furto. E foi condenado a 1 ano e 8 meses, por exemplo. Furtou 8 anos e 8 meses. O juiz reparou que a pessoa era primário, foi sem violência, grave ameaça, agora aplica uma substitutiva, né? No caso, poderia ser 2 restritivas de direito, porque é acima de 1 ano, ou uma multa e uma pena substitutiva. E restritiva de direito. E podia ser essa do perdimento de bens, né? Vamos voltar aqui. Perda de bens e valor. E o juiz olha e vê que a pessoa teve um ganho do relógio. Um relógio. O relógio ele transformou numa joia. Então, ele vai confiscar aquilo ali. O produto, a perda de bens e produtos vai para a vítima, para ressarcimento da vítima. Enquanto que a perda do produto ali, ele é confiscado e vai para o fundo penitenciário. Está entendendo? Entenderam aí? Muito bem. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Então, esse é o mais
popular que existe. A atribuição de tarefa gratuita não é remunerada ao condenado junto a entidades assistenciais, hospitalares, orfanatos e outros estabelecimentos similares em programas comunitários ou estatais. Então, o delinquente vai executar um trabalho reparador. Então, às vezes, a pessoa cometeu um crime na direção do veículo automotor, manda para o Tarcísio Maia, o Hospital Regional Tarcísio Maia, porque lá a pessoa vai ver vários casos de pessoas que foram acidentadas e ele não vai mais, vamos dizer, vai se conscientizar que não é para dirigir sob influência de álcool. Já aconteceu de pessoas ir para lá prestar esse serviço. E, final da pena, continuar indo, porque a pessoa gostou do serviço, né? Foi realmente muito benéfico da pessoa. Vamos ler o artigo 46 do Código Penal. A prestação de serviço à comunidade ou entidade pública é aplicável à condenação superior a 6 meses e de privação de liberdade. É o piso mínimo. Se for abaixo, aí é multa. Certo? Muito bem. Então, você vai atribuir tarefas conforme a aptidão. Também não pode ser de cunho humilhante. Vamos dizer que, acho que vai ter esse exemplo mais para frente, do advogado que acaba desacatando o delegado e manda prestação de serviço à comunidade lá na delegacia e o delegado manda a pessoa fazer faxina. Nada contra quem faz faxina, mas veja, a pessoa formada em direito pode ter outras aptidões maiores, pode até fazer faxina, não tem nenhum problema. Mas isso aí. É um sistema de hora-tarefa, é 1 hora por dia. Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo terceiro do artigo 46. As tarefas a que se refere o parágrafo primeiro serão atribuídas conforme a aptidão do condenado, devem ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Então, é 1 hora por dia. Também. Como é bom, né? Como é maneiro, vamos dizer assim. Geralmente, falando aqui na prática, as pessoas reservam o sábado e pegam 7 horas seguidas. Certo? Aí é uma escolha, um acordo que ele vai fazer com o local lá de prestação de serviço. Né? Desde que ele cumpra pelo menos as 7 horas semanais, é tranquilo. Então, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa fixada. Né? Então, vamos lá. Vamos dizer que a pena fixada seja 3 anos. E a pessoa quer adiantar logo ali e começa a cumprir, vamos dizer, 5 horas por dia. Então, a gente sabe que vai acelerar muito. Mas não pode ser inferior a 1 ano e meio. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. A minha imagem está tendo algum delay para vocês? Não. Diga assim. Para De mim, vez não. em quando, Tá sim. normal. De vez em quando está dando, Henrique? Um delayzinho? Pra mim, Mas sim. o áudio De vez em está tendo quando alguma perda? Oi? O áudio está tendo alguma perda? Não, tá não. Só a imagem mesmo. Só a imagem, né? Dá um delay. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Ok. Eu vi aqui, aí. Então, para que isso? Para evitar a banalização da antecipação. Como se fosse uma coisa qualquer. O tempo vai. É como se fosse maturando a pessoa naquele serviço. Certo? Então, não se aplica as penas de prestação pecuniária e perda de bens ou valores. Ou seja, se a pessoa quiser adiantar uma prestação pecuniária ou perda de bens e valores, pode adiantar, não tem problema nenhum. Agora, prestação de serviço à comunidade tem que ser pelo menos, pode adiantar, agora tem que manter pelo menos metade da pena. Certo? Continua. Entidade pública. Eu vou prestar lá em entidade pública. Então, em sentido estrito, administração pública, direta ou indireta, ou privado com destinação social. Então, não é possível a imposição de prestação de serviço em igrejas ou templos religiosos. Agora, por exemplo, se houver um abrigo, qualquer coisa, agora deu um delay, não foi? Deu um delay, não foi agora? Deu sim. Mas o áudio continuou? O áudio tá ótimo. O áudio tá normal. Tá certo. Você quer que tá vendo aqui?
Dá uma olhada. Mas vamos lá. Então, por exemplo, se mantiver uma casa de abrigo de pessoas de dependência química, um asilo, seja o que for, uma creche, não tem nenhum problema não. Agora, igreja, propriamente não, por conta do laicismo do Estado brasileiro, né? Não vai perder nunca a característica de pena, né? Então, por não se tratar de comunidade e ofender o Estado laico brasileiro. Então, Vedas é assim, a atividade cruel, ociosa, vexatória ou humilhante. Por exemplo, aqui, o exemplo que eu já tinha antecipado para vocês, determinar um advogado condenado pela prática de desacato contra delegado de polícia, a prestação de serviços da limpeza de sala da delegacia de polícia, em que trabalha a pessoa por ela atingida pela conduta criminosa. Nada, deixa eu reforçar aqui, viu, pessoal? Contra quem faz faxina. Isso não tem nenhum problema. Agora, se você tem um contador, você tem um advogado, você tem uma pessoa com outra aptidão que pode ajudar na parte documental, alguma coisa, tem que fazer, não tem nenhum problema. Mas também pode fazer a faxina, não tem nenhum problema, não. Pode fazer a faxina. Ah, artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação da lei do trabalho. Significa que as únicas restrições que existem relativamente ao trabalho estão lá no nossa lei, tá certo? Mas, aplicado aqui, ó, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas, para que depois não gere contra o Estado ou contra a entidade privada com destinação pública qualquer tipo de passivo trabalhista. Artigo 149. John, você tem condições de ler aí, amigo? Artigo 149. Caberá ao juiz da execução. Inciso 1º. Designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com suas aptidões. Inciso 2º. Determinar a intimação do condenado, cientificando da entidade, dias e horários em que deverá cumprir pena. Inciso 3º. Alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Muito obrigado, John. Então, acontece muito de que, às vezes, a pessoa troca de emprego ou troca de alguma maneira que sobrecarregou. Mas, nesse caso, o juiz pode ajustar, não tem nenhum problema, certo? E também visa a reintegração, claro que tem que ter um caráter aflitivo, mas também não pode comprometer a atividade social das pessoas, né? Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviço encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar, ou seja, manda uma planilhazinha com a frequência da pessoa assinada. Interessante que eles são assinados pela mesma caneta, né? E tudo direitinho assim, parece que é assinado tudo no mesmo dia. Mas vamos para frente. Não é trabalho forçado, pois tem amparo constitucional. Veja bem, olha. Artigo 5º da Constituição. A lei regulará a individualização da pena e adotará entre as seguintes: prestação social alternativa. É alternativa porque ela é substitutiva em relação à pena privativa de liberdade. Então, já tem esteio constitucional. Artigo 9º da Lei de Meio Ambiente. A prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefa gratuita junto a partes dos jardins públicos, unidades de conservação, e, no caso de dano de coisa particular, pública ou tombada, na restauração destas, se possível. Então, um cidadãozinho vai lá e picha. Porra! É um crime específico, meio ambiente, e a pessoa vai lá e vai apagar. E assim por diante. Entenderam? Alguma dúvida? Vamos para frente. E se não existir local adequado para cumprimento da pena de restrição de direito? Já chegou um tempo aqui em Mossoró que ninguém estava querendo conveniar com a vara de execuções penais. Não queria receber a penada.
E a juíza ficava numa situação muito complicada. Só um minutinho. Só o serviço de bordo aqui. Chegou um chazinho para mim. Vamos lá. Primeiro posicionamento. A pena deve ser considerada cumprida desde que tenha decorrido o tempo a ela correspondente e o condenado esteja à disposição do Estado. Eu estou aqui para cumprir, mas não tem entidade. Enfim, lembrar que o juiz não pode, sabidamente, não converter. Porque é o direito subjetivo do réu a conversão da pena privativa de liberdade em substitutivo se atender os requisitos. Certo? Então, ele vai ter que converter. Segundo posicionamento, deve aguardar o oferecimento do local adequado com a superveniência do início do cumprimento da pena ou, então, com o reconhecimento da prescrição. Então, fica ali, sobrestado. Quando aparecer a entidade, começa. Agora, se houver a prescrição, ou seja, perda do poder de execução sobre a pessoa por decurso do prazo, aí também fim do prazo. Tá bom? E o terceiro que o STJ adota é: o juiz da execução deve buscar outro local adequado para o cumprimento da pena restritiva de direito. Vai ter que dar os pulos dele. Tá certo? Nem que seja na cidade vizinha ou mesmo fora. Tá bom? Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e limitação do final de semana, ajustando as condições pessoais do condenado e as características do estabelecimento ou entidade de programa comunitário estatal. Como já disse, pode haver uma modificação em relação à entidade, a entidade pode se extinguir, a pessoa pode ter arrumado um emprego, enfim, que impossibilita ela ir naquele horário. Então, pode haver uma adequação, uma modificação. Pode ser até uma modificação da própria pena restritiva de direito para pecuniária. Já aconteceu muita gente modificar uma prestação de serviço à comunidade de uma pessoa que era caminhoneiro, arrumou um emprego de caminhoneiro, não podia mais cumprir e transformou numa pena pecuniária. Tá bom? Vamos aqui. Para fins, artigo 112-A, para fins relacionados no artigo 300, isso daqui é a lei de trânsito, certo, pessoal? Para fins relacionados nos artigos 302 e 312 deste Código de Trânsito, esta situação em que o juiz aplica a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade e entidade pública em uma das seguintes atividades: trabalho de final de semana, em equipes de resgate de corpo de bombeiros e outras unidades móveis especializadas no atendimento de vítimas de trânsito. Trabalha em unidades de pronto-socorro e hospitais de rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito e politraumatizados. Como falei para vocês lá no começo, é muito importante que tenha essa oportunidade da pessoa prestar serviço naquilo onde a pessoa criou um problema, né? Trabalho em clínicas e instituições especializadas em recuperação de sinistros de trânsito e outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de trânsito. Alguém falou alguma coisa? Não, estão pedindo aqui para ingressar. Ok. Vamos lá. Interdição de temporadas de direito. Essa é onde dá um nó. Impedir o exercício de determinada função da atividade por um período de tempo. Muito bem. Impede o exercício da função ou atividade, frequência em determinados lugares, inscrever em concurso, avaliação ou exame público. Então, de acordo com a condenação, logicamente, linkado com o tipo de crime que a pessoa cometeu, a pessoa vai deixar de fazer aquela determinada função, frequentar determinados lugares ou se inscrever em concursos de avaliação ou exame público. Então, proíbe o sentenciado de exercer cargo, função ou atividade pública. A função ou atividade pública está ligada lá ao conceito de direito administrativo. Bem como mandato eletivo ou exercer profissão, atividade ou ofício, dependentes de autorização ou regulamentação do poder público.
embora essa se encontre na esfera privada. Por exemplo, o médico, ele é um autônomo, vamos dizer assim, ele pode ser até um empregado, mas ele pode trabalhar no serviço privado, mas ter suspensão da sua atividade, exatamente porque o crime se passou lá. Por exemplo, o sujeito que estuprou a mulher na sala de parto, né? Mas não vai ser o caso, porque aqui não vai caber, né? A suspensão, a troca, né? Pelo tamanho da pena. Embora encontre na esfera privada. Artigo 47. Brena, você pode ler, por favor? Tem condições de ler? Se não tiver, não tem problema. Sim. Artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são: inciso 1º, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Inciso 2º, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Inciso 3º, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Inciso 4º, proibição de frequentar determinados lugares. Inciso 5º, proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Muito obrigado. Lá no Código Penal vai dizer no artigo 56 que as penas de interdição previstas no inciso 1 e 2, vamos voltar para a gente saber bem direitinho quais são, 1 e 2, que é proibição do exercício do cargo público e proibição do exercício de profissão, do artigo 47 do Código, aplica-se para todo crime cometido no exercício da profissão, atividade de exercício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhe são inerentes. Por exemplo, um homicídio culposo por falta de técnica do engenheiro. Acontece, né? A gente viu que o homicídio culposo ele não vai para aquele teto dos 4 anos. Então, pode ser suspensa a atividade de engenheiro. E assim por diante. Médico, sei lá. Engenheiro que me lembrei de um caso, o cara trabalhava, era numa parque de diversão, e ele foi responsabilizado com homicídio culposo, para a morte de um rapaz lá, uma criança que aconteceu, e ainda teve um acréscimo da pena, porque lá, quando homicídio culposo, quando é falha de técnica, né, descuido técnico, ele eleva a pena. Então, tem uma causa de aumento de pena. Aí, nesse caso, mesmo assim, como é culposo, não tem limite, aí suspende o exercício da função. Agora vem o não. Quem ou não? Vou fazer as perguntas. Clara Duarte, você está online? Clara? Sim. E você não tem microfone, não? Vai ser feito os óculos. Porque o microfone não está funcionando, não. Bora, mulher, cuide para a gente cuidar. Liga o microfone Tá aí. dando para escutar? Tudo bem. Pronto, tô ótimo. Quem é que faz as leis, Clara? Quem é que faz as leis? As leis? Sim, as leis. As leis civis, né? Não são as leis religiosas, nem morais, não. As leis civis. Quem é? É o poder legislativo, né? Muito bem, Clara. E quem faz as leis penais? Não é a mesma coisa, não? Não. É o Poder Legislativo Federal. É assim? É a União, né? É porque É. é competência, questão de competência. Não sei, tá lembrando, né? Parabéns. Então, essa turma que faz a lei sabe que um dia vai ser condenado a alguma coisa. Aí quer que eles botaram na Constituição. Artigo 55 da Constituição. Perderá o mandato do deputado senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. Logo, a regra do Código Penal não alcança deputados e senadores. Que coisa, né? Inclusive, professor, só Sim. palavra. O professor Humberto citou um exemplo se não me engano, foi na Paraíba, de
de um homem que ele deu um tiro em outra pessoa e pegou na boca. Chegou, não lembro se matou, mas que ele era metido com política e na época ele estava se candidatando a deputado. Aí ele estava respondendo por esse processo ali por ter feito isso, mas como ele se candidatou a deputado, ele acabou ganhando, ele ficou com essa imunidade, e o processo teve que voltar tudo de novo, ser jogado tudo de novo. Não, calma. Você da história. Assim, o contexto está certo, mas deixa eu botar direitinho. Uhum. O governador do estado, Ronaldo Cunha Lima, foi no restaurante Gulliver, que fica lá na praia de Tambaú, em João Pessoa, e deu um tiro aqui, ó, puf, na boca do ex-governador Tarcísio de Miranda Buritim, meu professor durante 2 semestres. E ele estava tão embriagado, Ronaldo, que não matou. Aí depois ele foi eleito senador da República. Aí foi para o STJ, eu sei que prescreveu. Acabou os 2 morrendo e isso daí nunca foi penalizado. Né? Eu acho que foi isso aí mesmo, professor. Não estava lembrando direito, mas isso foi. Mas é normal, porque eu vivi isso, tá entendendo? Eu estava lá e o Paraíba parou com esse estilo. Paraíba parou. Sim. Mas vamos lá. Interdição temporária de delito. São também efeitos da condenação. Olha, efeitos da condenação. Se chama efeitos secundários. Qual é o efeito principal da condenação? É a perda da aplicação da pena principal, que pode ser pena privativa de direito, pena privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa pecuniária. Mas existem efeitos decorrentes, nós vamos aprender isso. São também efeitos da condenação, efeitos secundários. A perda de cargo, função ou mandato deletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso do poder ou violação do dever para com a administração pública, e quando for aplicado por pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Então, não é substitutivo, a pessoa pode ter uma pena privativa de liberdade, mas pode também, estou tentando uma luminária assim aqui a mais para melhorar, mas pode também, só me entende. Nesse caso, pode haver uma pena privativa de liberdade e a perda de cargo. Então, por exemplo, um policial, ele comete algum crime no exercício da sua função, a pena menor do que 1 ano. Mas foi relativamente no exercício do cargo. Aí pronto. Certo? Sim. Muito bem. Vamos lá. Proibição de frequentar lugares. Artigo 132 da LEP. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento condicional. Certo? Quando você cumpre algum determinado porcentagem da pena, a pessoa pode ter o direito ao livramento condicional. Aí, nesse caso, o livramento condicional, você fica apenas se apresentando. É a liberdade mais, vamos dizer, desvigiada, né? Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, a seguinte: não frequentar determinados lugares. Então, por exemplo, uma pessoa condenada por algum tipo de pedofilia, né, que é venda de materiais pornográficos, exposição, ou se não, recebimento, armazenamento, nesse caso aí, pode ser proibido de frequentar uma escola infantil, alguma coisa assim do gênero. Certo? Artigo 115 da lei. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias.
permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Muito bem. Sim. Também a gente vai ver uma situação semelhante lá na lei dos juizados especiais, que é a Lei 9.099. A Lei 9.099, ele criou, no seu bojo, o sursi processual. O que é o sursi processual? É quando você suspende o processo durante 2 ou 4 anos e, durante aquele período, a pessoa ela cumpre algumas obrigações. Se ele cumprir todas as obrigações, o processo não retoma sua marcha processual até a sentença. Ela extingue a punibilidade, ou seja, o Estado perde o direito de impor uma pena à pessoa. Vamos ler o parágrafo primeiro do artigo 89. Aceita a proposta de que, de suscídio processual, suspensão condicional do processo, não é da pena, é do processo, pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este recebendo a denúncia, ele tem que haver uma denúncia, o recebimento da denúncia, diferente da transação, que não tem nem a oferta da denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, de 2 a 4 anos, sob as seguintes condições: proibição de frequentar determinado lugar. Então, geralmente, esse lugar é onde vende bebida alcoólica, prostíbulos, dependendo também do tipo do crime que a pessoa cometeu. Limitação do final de semana é permanecer. Vocês estão lembrados, vira um detalhe, que lá na casa do albergado era para ter um local de palestras. Vocês lembram disso, que eu falei ontem? Sim, sim. Pronto. É exatamente para a limitação do final de semana. Então, seria a pessoa que está cumprindo pena restritiva de direito ir para a casa do albergado e participar lá nos sábados e domingos de palestras. Só mais um minutinho que chegou outro colega. Participar de cursos, de ouvir palestras, tem como desenvolver atividade educativa. Isso no mundo, no Brasil ideal, né? Não é o nosso. Certo? Artigo 48. Pedro, você pode ler, por favor, já que você chegou atrasado. Pedro? Ele não está aqui, não. Pessoal, está gravando, tá, pessoal? Tem um ícone aqui de gravação. Gravando. Tá sim. Tá. Pedro não deu sinal de vida. Valênia, você aí Boa do noite, ato professor. Sim, fala. dia. Boa noite, não. Bom dia, Está bom dia. desorientado? Está desorientado. Lê aí, por favor. Perdão. Artigo 48 Código Penal. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Muito bem, muito obrigado. Não existe. E se não existe casa de albergado? Diga aí. Não tem casa de albergado. O que é que a gente faz? Vamos ver aí. Eduardo Henrique. Já leu ou não? Não, senhor. Valênia. Valênia, leia aí, Valênia. Vou Fala aí, ler. leia. Peraí, Que foi, mulher? minha irmã aqui me enlouquecendo. Vou ler. É, se a pena. Sim. Homem, diga ela que está na minha aula, homem. Ela participa. Vou Vai. ler aqui. Habeas corpus número 60.919. Se a Muito pena de limitação de fim de semana deve ser efetivada em casa de albergado, não pode o paciente, na falta do referido estabelecimento, ser submetido a cumprimento da reprimenda em presídio, situação mais gravosa do que a estabelecida pelo decreto condenatório. Aí Muito tem bem. embaixo, concessão de prisão domiciliar. Muito bem. Então, vai fazer a concessão de prisão domiciliar. Reconvenção para a pena privativa de liberdade. Ih, rapaz. Deixa eu ver a tela. Uma luz aqui apagou. Só um minuto. Aqui eu tenho um estudo. Eu estou construindo uma casa, eu vou equipar melhor meu escritório com
para transmissão, essas coisas. Então, se instauram, por exemplo, a pessoa não está cumprindo a contento. Aí o que é que faz? Ou não pagou, ou não, enfim, ele não está cumprindo lá o final de semana, a gestão o que é que faz? Se instaura um incidente de execução, porque a pessoa tem direito à defesa. A pessoa tem que dar a versão, e acontece muito. A pessoa vem quando dá a versão, muda totalmente a ótica daquele problema, certo? Então, na prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana. Quando estiver foragido, quando não comparecer sem justo motivo, a entidade assistencial para prestar serviço e deixar de recolher no final de semana, quando o sentenciado recusar-se sem motivo válido a prestar serviço que lhe foi imposto ou participar das atividades determinadas pelo juiz, quando praticar falta grave, quando for condenado por crime a pena privativa de liberdade cuja execução não suspensa for incompatível com o cumprimento da pena restritiva de direito, por exemplo, limitação no final de semana, e o cara foi condenado a uma pena de 5 anos. Não tem como. Agora, se fosse, por exemplo, prestação pecuniária e a pena privativa de liberdade é compatível, né? Interdição temporária de direito. Quais são os motivos que pode ter a reconversão, porque houve já a conversão de pena privativa de liberdade em substitutivo, em restritivo de direito. O que a gente está falando é quando volta da substitutivo, da restritiva de direito para privativo de liberdade, né? Quando o condenado exercer o direito, quando o condenado exercer o direito interditado sem motivo justo. Ele está interditado. Quando o sentenciado não for localizado para cumprir a restrição, por estar em lugar incerto e não sabido, e desatender a intimação do edital. Isso aqui é o palco mais tem. O cara simplesmente se muda e não dá cabimento, vamos dizer assim. Só um minutinho, já alguém chegou. Atrás um minuto. Cadê? Não. Está avisando que chegou uma pessoa, mas... vamos lá. Quando sofrer condenação... Poxa, hein? Eu estou querendo entrar aqui, mas não aparece quem é. Quando sofrer condenação por crime sujeito a pena privativa de liberdade incompatível com a restrição. Mesmo caso lá da outra, certo? Vamos lá. Na prestação pecuniária e na perda de bens e valores. Quais são os casos de reconversão? Caso deixe de efetuar o pagamento de prestação fixa ou deixe de entregar bens ou valores declarados perdidos por sentença de maneira voluntária. O Ministério Público tem legitimidade para executar as penas. Ou seja, caso voluntariamente a pessoa não queira, pedir para que o juiz compulsoriamente vá lá e pegue os bens. O juiz não, né? O sistema de justiça. No caso de frustração deliberada, efetua-se a reconversão para pena privativa de liberdade. Na impossibilidade financeira do condenado, o juiz pode aplicar outras penas restritivas do direito. Então, o juiz não pode ser insensível. Se a pessoa entrou no estado de solvência, desemprego, alguma coisa assim do gênero, uma doença familiar que pode acontecer, o juiz pode adequar. Artigo 148. Por favor, Evaristo, você pode ler aqui? Eu não estou ouvindo Evaristo. Também não. Vamos. Opa. Espera aí, vamos voltar. Então, Evaristo, a gente não está ouvindo, vamos dar sequência. Tá bom, amigo? Depois a gente vê isso. Não, a gente não está ouvindo, não. Raica, você tá com som aí?
Tô sim, eu consigo ler, viu? Leia, mulher. Pronto, artigo 148 da LEP. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, logicamente que o juiz tem que ter aquela sensibilidade para fazer a adequação. Artigo 45, que está tratando, né, de prestação pecuniária, parágrafo 2º diz: no caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Sempre adequando, né? Então, pode ser, ao invés de valor, dinheiro, pode ser pedras preciosas, obras de arte, imóveis, automóveis, títulos imobiliários, né? Que seria bolsa de valores, essas coisas, né? Horas de serviço, bens móveis em geral. Artigo 44, parágrafo 4º. A pena privativa de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorreu descumprimento injustificado de restrições impostas. No cálculo da pena privativa de liberdade, a execução será reduzida o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção reclusão. Então, veja bem. A pessoa era para, de alguma maneira, descumprir uma prestação de serviço à comunidade. Sendo que ele foi lá 6 meses, em vez de ele ter ido lá os 2, 3 anos dele. Foi 6 meses. E aí? Aí é o seguinte: vai ser reconvertido para pena privativa de liberdade, ele não estava cumprindo as obrigações, e vai fazer a detração da pena privativa de liberdade. O que é detração, Laura? Diga, Laura. Detração vai ser descontar da pena final, tipo, o tempo que ela ficou presa antes dela ser condenada. É tipo para bater os dias. Perfeitamente. Para ele não Pronto, ficar nesse preso caso, por mais tempo. pode concluir. Não, só isso Certo. mesmo. Então, pronto. Então, nesse caso, vai haver uma detração do tempo que a pessoa já cumpriu a pena restritiva de direito. Tá certo? Vamos continuar. Exemplo: a pena privativa de liberdade foi substituída com a prestação de serviço à comunidade de 1 ano. Depois de 10 meses, em situação regular, o condenado parou de prestar serviço determinado em juízo, ensejando a reconversão para a pena privativa de liberdade. Desse modo, faltará ao condenado o cumprimento de 2 meses de pena privativa de liberdade. Lembrar que o saldo mínimo é qual tempo? Quantos dias? Saldo mínimo é de 30. Diga, Luiz, eu sei quantos tempos? Qual tempo? Não é 30, não? 30 dias, mulher. Eu 30 não dias. estava Aqui, escutando, tá. não. Não, tá não. Ah, Desculpa. 30, eu falei. A tela já está dizendo aí, deve ser respeitado só no mínimo de 30 dias. Meu Deus, que é essa pessoa que está querendo entrar e não entra? Fábio. Já lemos. Muito bem. Se o réu pedir a reconversão da pena restritiva de direito para a pena privativa de liberdade. Veja bem a situação que não é incomum. O que é que eu falei ontem? Tem casa de albergado no Brasil? Existe fisicamente casa de albergado no Brasil? Não, pouquíssimo. Pouquíssimo. Aí qual é a vantagem do cara? O cara vai pegar prisão domiciliar. Ele diz assim: eu não quero pena privativa de liberdade, eu quero pena restritiva de direito. Não, aliás, eu não quero pena restritiva de direito, eu quero privativa de liberdade.
Aí o cara vai para o regime aberto. Cadê a casa de albergado? Não tem. O que é que a gente aprendeu ontem? Que vai ser determinada a ida dele para o regime domiciliar. Não é assim? Aí só lembrança, né? E fiscaliza essas coisas. Era muito bom que tivesse uma tornozeleira para o pessoal do aberto, mas não tem. E aí? Aí, a resposta. Que nossa amiga Carla Vitória pode ler, por favor, Carla. Carla já leu? O senhor pode repetir, por favor, que eu tava fazendo ali minha merenda. Eu escutei só o meu Tá fazendo nome. o quê, mulher? A Tá minha fazendo o merenda. quê? Isso é hora de comer. Não tem nada, não. Tá com Lê aí, fome. por favor. Vamos Recurso, comer. Recurso especial à execução penal. Condenação a penas restritivas de direito, reconversão tá certo, a pedido do condenado. Recurso especial desprovido. Inadmissibilidade. O artigo 33, inciso 2º, a linha C, do Código Penal, dito violado, apenas estabelece que o condenado não reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Referido dispositivo legal não traça qualquer direito subjetivo do condenado quanto à escolha entre a sanção alternativa e a pena privativa de liberdade, que é a tese sustentada no recurso 2. A reconversão da pena restritiva dos direitos impostos na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais, descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação, não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente. Recurso especial desprovido. Aqui, ó. Não cabe ao malandrinho pedir a reconversão para a pena do aberto. Tá certo? Entenderam aí? E se sobrevier nova condenação? A pessoa estava cumprindo uma pena restritiva de direito e apareceu uma nova condenação. E agora? Vamos ver aqui a solução. Artigo 44, parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for o caso, ao condenado cumprir pena substitutiva anterior. Então, pode coexistir duas penas, prisão e multa. Certo? O que não pode ter é prisão e limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade. Como é que o cara vai prestar serviço à comunidade numa unidade prisional?